Um silêncio estranho paira sobre cidades que antes pulsavam de vida. O que antes era uma maré constante de turistas virou um marasmo inquietante. Praias estão vazias mesmo em pleno verão. Aeroportos funcionam com movimento reduzido e placas de promoção brilham em hotéis que não conseguem atrair hóspedes. Algo muito sério está acontecendo e poucos estão falando sobre isso. A indústria do turismo, um dos pilares da economia americana, está cambaleando. Mas o mais assustador é que não se trata apenas de uma crise passageira. Há estados que estão enfrentando o início de um colapso silencioso. E quando o turismo morre, o que mais cai junto com ele? Imagine caminhar por Las Vegas e ouvir mais o som dos próprios passos do que o tilintar das fichas nos cassinos. Parece impossível, mas é exatamente isso que está acontecendo. O fluxo de visitantes está em queda constante, e as luzes da Strip já não ofuscam os números vermelhos nos balanços financeiros. Restaurantes fecham mais cedo e hotéis de luxo mantêm andares inteiros apagados para cortar custos. Nevada, que sempre brilhou como um farol de entretenimento, agora pisca de forma intermitente, como se pedisse socorro. O charme está se esgotando e, com ele, milhares de empregos. A Califórnia, ícone mundial de turismo e sonho, começa a mostrar rachaduras profundas. Não é apenas o trânsito de Los Angeles que está parado. É o movimento de toda uma indústria. Os números já não mentem. Turistas internacionais estão deixando de visitar o estado, e cidades como São Francisco e Anaheim vivem uma retração preocupante. O alto custo de vida, a violência urbana e a perda de competitividade frente a outros destinos fazem com que até mesmo os parques mais famosos fiquem mais vazios. Pela primeira vez, há um sentimento de que o glamour californiano está escorrendo pelas bordas. Miami, Orlando e até as praias de Clearwater, na Flórida, enfrentam um fenômeno que parecia impensável há poucos anos: a ausência de turistas. Companhias aéreas estão cortando rotas e os gigantes do entretenimento lidam com parques esvaziados e receitas despencando. A dependência do turismo internacional virou um calcanhar de Aquiles. E o mais alarmante, não há um plano B. Quando o coração da economia de um estado depende de visitantes que não vêm mais, o que sobra? A Flórida pode estar à beira de um ponto de não retorno. Nova York, símbolo global de dinamismo e cultura, vive uma queda silenciosa e dolorosa. As multidões da Times Square diminuíram. Os hotéis têm quartos livres mesmo em alta temporada. E os espetáculos da Broadway operam com plateias reduzidas. A insegurança, o custo alto e a concorrência de destinos mais acessíveis fazem a cidade perder força. O impacto vai muito além da perda de glamour. Ele ameaça empregos, negócios locais e serviços públicos que dependem da arrecadação vinda do turismo. Nova York ainda é grandiosa, mas até os ícones mais poderosos sangram em silêncio. E aí eu te pergunto, qual desses destinos você jamais imaginaria ver em decadência? Me conta nos comentários agora. A sua opinião pode aparecer no próximo vídeo. O Havaí sempre foi visto como um pedaço do paraíso na Terra, mas até o paraíso tem suas tempestades. Em 2025, o arquipélago enfrenta uma queda brusca no turismo, especialmente de japoneses e canadenses, dois de seus maiores mercados. As imagens paradisíacas ainda circulam nas redes sociais, mas na vida real, os hotéis estão vazios e os comércios locais enfrentam falência em série. As ilhas, que dependem quase inteiramente dos visitantes, sentem os efeitos em cadeia. Famílias abandonam suas casas, pequenas empresas fecham e o brilho do Havaí começa a se apagar. É como se a natureza continuasse bela, mas a estrutura humana estivesse desmoronando por dentro. No Arizona, o cenário parece saído de um faroeste moderno. Os desertos permanecem dourados, mas os turistas já não se encantam como antes. As reservas para o Grand Canyon caíram, resorts de luxo estão cortando pessoal, e cidades como Sedona e Flagstaff perdem sua vitalidade. O calor extremo quebrou recordes históricos,
afastando visitantes que antes vinham em busca do sol. Para piorar, os custos com transporte aéreo e hospedagem dispararam. Sem o fluxo constante de turistas, o Arizona está prestes a descobrir que beleza natural, sozinha, não sustenta uma economia inteira. E se a natureza começa a se tornar um obstáculo, o que resta? Louisiana, com sua música vibrante e cultura única, deveria ser a prova de crises, mas não é. Em Nova Orleans, os desfiles parecem mais curtos, e os blocos de carnaval enfrentam cancelamentos por falta de público. Os voos internacionais rarearam e muitos dos bares históricos estão com as portas fechadas. A cidade está virando um palco sem plateia, um espetáculo mudo. A combinação de inflação, violência urbana e desastres naturais afasta até mesmo os turistas mais apaixonados. Quando nem o carnaval é suficiente para atrair multidões, é sinal de que algo muito mais profundo está em colapso. No Missouri, a promessa de experiências autênticas já não encanta como antes. Cidades como São Louis e Kansas City enfrentam um apagão turístico. Branson, famosa por seus teatros e atrações familiares, hoje parece uma cidade fantasma fora da alta temporada. A criminalidade crescente e os altos custos de transporte colocam o estado na lista de destinos evitados. E se engana quem pensa que o impacto fica restrito aos hotéis. Pequenos comércios, museus locais e até escolas públicas sentem a redução na circulação de dinheiro. O Missouri está descobrindo o custo de depender de visitantes que agora vão para outro lugar. Illinois, conhecido por Chicago e seus arranha-céus, está encolhendo nos bastidores. A queda no turismo internacional, especialmente nos negócios, trouxe um vazio nas avenidas comerciais e nos salões de convenções. Eventos são cancelados, hotéis operam no vermelho e bairros inteiros estão vendo a clientela desaparecer. Até ícones como a Rota 66 estão abandonados em certos trechos. Quando até os símbolos mais marcantes perdem sua força de atração, o que resta para sustentar a imagem de um estado vibrante? O silêncio nos centros de convenções é o novo som que ecoa por Illinois. Se você também quer atrair prosperidade para a sua vida e nunca depender de fatores externos para crescer, comente agora a palavra independência. Quando eu ver o seu comentário, vou deixar um coração porque sei que você está pronto para conquistar o controle do seu futuro. O Texas, conhecido por sua força e grandiosidade, enfrenta um paradoxo silencioso. Suas cidades ainda promovem grandes eventos, investem pesado em marketing e exibem paisagens urbanas poderosas. Mas os turistas não estão mais respondendo. Austin, outrora símbolo da cultura jovem e alternativa, perdeu parte do seu brilho. A ocupação hoteleira caiu, festivais enfrentam cancelamentos e até a famosa vida noturna parece apagada. Furacões frequentes, temperaturas extremas e a sensação de insegurança em áreas urbanas afastam os visitantes. E quando até mesmo as metrópoles mais vibrantes começam a perder relevância, o sinal de alerta soa forte. Enquanto isso, outras regiões dos Estados Unidos observam em silêncio o declínio desses 10 estados e se perguntam: seremos os próximos? O efeito dominó já começou. Menos turistas significam menos empregos, menos impostos arrecadados e menos serviços para a população local. Essa espiral negativa não impacta apenas o setor de viagens. Ela reverbera na saúde pública, na educação e no comércio de forma geral. As economias regionais, que antes se apoiavam no turismo como uma fonte confiável, agora enfrentam a dura realidade de que a estabilidade era apenas uma ilusão. O mundo mudou, mas os planos desses estados não acompanharam. Os especialistas já falam em uma redefinição do mapa turístico dos Estados Unidos. Destinos alternativos no Canadá, na Europa e até na América do Sul vêm recebendo mais atenção e investimentos. Os turistas estão em busca de experiências novas, mais acessíveis e seguras. E enquanto outros países se reinventam, muitos estados americanos parecem presos ao passado, apostando em fórmulas antigas que já não encantam. A mudança não é apenas inevitável, ela já começou. E quem não se adapta rapidamente acaba sendo deixado para trás, por mais glamouroso ou famoso que tenha sido no passado. A grande pergunta agora é: existe salvação para esses destinos? A resposta pode surpreender.
Alguns estados já começaram a rever suas estratégias, investindo em turismo local, reestruturação urbana e experiências sustentáveis. Mas a maioria ainda está em negação, esperando que os tempos de ouro voltem sozinhos. O problema é que, no novo mundo pós-crise, os visitantes são mais exigentes, mais conscientes e menos dispostos a gastar em lugares que não se renovam. O tempo está passando e as oportunidades estão escapando como areia entre os dedos. Mas existe algo que você pode fazer. Não espere o sistema colapsar para buscar crescimento na sua vida. Assim como esses estados precisam se reinventar, você também pode dar o primeiro passo para transformar seu destino. Assuma o controle da sua jornada, defina suas metas e comece agora mesmo a construir um caminho que não dependa da sorte ou de velhos hábitos. A queda do turismo americano é apenas um reflexo de uma verdade maior. Tudo muda. E quem não muda junto, desaparece no tempo. Agora, antes de continuarmos com a parte final desse vídeo, eu quero te pedir uma coisa importante. Se inscreva agora no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos como este, que revelam o que ninguém mais mostra. Com sua inscrição, você faz parte de uma comunidade que quer entender o mundo de verdade, sem filtros. Já se inscreveu? Por trás das manchetes e dos relatórios econômicos, há histórias humanas sendo esquecidas. Famílias que dependiam do turismo agora enfrentam filas nos centros de desemprego. Pequenos empresários que apostaram tudo em cafeterias, pousadas ou lojas de souvenirs estão vendo seus sonhos murcharem junto com os números das reservas. Cidades inteiras estão deixando de ser destinos para se tornarem pontos de passagem vazios. É como se, lentamente, a alma de alguns dos lugares mais icônicos dos Estados Unidos estivesse se apagando. Não por tragédias naturais, mas por abandono e inação. Essa crise silenciosa mostra como a dependência de um único setor pode ser devastadora. Quando se aposta tudo em um modelo, e esse modelo quebra, o efeito é arrasador. Em estados como Nevada, Flórida e Havaí, o turismo não era apenas um setor da economia, era o coração. Agora, com o coração enfraquecido, o corpo inteiro começa a falhar. E o mais assustador, isso está acontecendo à vista de todos, mas poucos estão falando sobre isso com a seriedade que merece. O que estamos presenciando não é apenas uma queda nas estatísticas de viagens, é uma transformação estrutural. O comportamento do consumidor mudou, as prioridades mudaram e a forma como as pessoas enxergam lazer e deslocamento também. Estados que não investirem em inovação, diversificação econômica e requalificação urbana podem acabar como símbolos do que foi e não do que é. Essa nova era exige coragem para quebrar padrões e construir algo novo. E poucos estão dispostos a dar esse passo. Mas se tem uma coisa que podemos aprender com esse cenário, é que a mudança pode ser dolorosa, mas também é uma chance de renascimento. Lugares que entenderem isso rápido ainda podem se reerguer. O que não dá mais é para esperar o turista voltar por nostalgia. Os tempos mudaram e a economia não perdoa quem fica parado. A pergunta agora não é se a mudança virá, ela já veio. A verdadeira questão é, quem vai sobreviver ao impacto? E agora que chegamos até aqui, eu quero te pedir uma coisa simples, mas poderosa. Curta esse vídeo. Isso mostra que você valoriza conteúdo que vai além da superfície, que quer entender o que realmente está acontecendo no mundo. Sua curtida ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que também precisam despertar para essa realidade. E se você ficou até esse momento do vídeo, isso já mostra que você está entre os que realmente se importam com o futuro. Então deixe um comentário com a frase: "Eu enxerguei a verdade por trás do silêncio". Quando eu ver esse comentário, vou deixar um coração, porque sei que você está preparado para prosperar mesmo em tempos difíceis.